Fala galera da terceira série, tudo beleza? Sou o professor Luciano e vim trazer para vocês um assunto aí sobre ecologia, cadeias alimentares e teias alimentares. Um assunto aí bem bacana, bem importante também para o conhecimento geral da ecologia. Objetivos dessa aula: reconhecer as relações alimentares nos ecossistemas, também identificar quem são os produtores, quem são os compositores, os consumidores e os decompositores nas cadeias e teias alimentares, e também analisar o comportamento do fluxo de energia e matéria nos ecossistemas. Então, tudo isso aí acaba sendo o resumo do que a gente vai entender ali como parte de cadeias e teias alimentares. Mas vamos a um estudo de caso, gente. Vamos supor que você é um biólogo e foi contratado para analisar a redução da biodiversidade de uma determinada área da floresta com araucária. Então aqui temos imagens de floresta com araucária, sim, algo bastante frequente aí no sul do Brasil, né? E para isso você foi a campo para observar o que estava acontecendo nessa área. Então vamos ver o que você descobriu, né? Que pode ter sido aí causas da questão do impacto nessa região. Então houve uma redução da quantidade de gavião-pombo pequeno, né? Seria esse gavião aqui. E também outros predadores vertebrados e invertebrados também se reduziram. Então, de um modo geral, você já detectou esse primeiro impacto ali, essa primeira situação. Você observou também que a implantação de áreas de monocultura de eucalipto. Beleza? Então, tudo isso tem que ser anotado, tudo isso tem que ser analisado, porque pode estar aí, né, a chave do nosso problema ali. A questão que surgiu foi a seguinte: por que ocorreu a diminuição na biodiversidade? A diversidade desses seres vivos presentes nesse ambiente. Além da perda de nicho e de habitat, outras situações influenciaram a perda, né, da existência, né, do número, né, desses indivíduos nessa região. Uma delas é a interferência humana na cadeia alimentar. Tá? Então isso tem um impacto direto ali. Então vamos entender a partir do nosso gavião-pombo pequeno. Então, além da perda de nicho, que seria o comportamento dele, o alimento que ele utiliza, né, a questão dos predadores dele, das presas dele, né, tudo isso ali interferiu, e também habitat, que seria, né, a questão de onde ele vive, né, outras situações influenciaram a perda desse habitat, e uma delas é a interferência humana na cadeia alimentar. Aqui aparece mais ou menos no mapa, né, destacado ali as regiões onde encontraríamos esse pombo, né, de um modo natural, e a situação depois, né, com a perda ali. Então, beleza, vamos entender ali a questão do habitat e nicho, então, desse pequeno animal ali. Ele ocorre desde do nível, né, do mar até cerca de 900 metros de altitude, é mais ou menos essa linha onde ele vive. A nível de comportamento dele, ele passa a maior parte da sua vida sozinho, então tem esse hábito, né, solitário ali. Ele pode se juntar a outros bandos de aves para capturar invertebrados e outros pequenos animais, então também um comportamento dele. E alimenta-se de aranhas, pequenas cobras, roedores, pequenos mamíferos, lagartixas, insetos, aves e mocosas. Então é muito importante quando a gente vai fazer um estudo de habitat e nicho de uma determinada espécie, seja animal, planta, né, enfim, a gente ter todos esses dados, o máximo de dados possíveis para a gente poder rastrear aí o que pode estar acontecendo com relação à diminuição desse organismo, né? Com as informações você teve o seguinte: uma cadeia alimentar. Então vamos entender como que ela é construída nesse caso. Nós temos pinhões aqui, temos o serelepe e temos o gavião aqui nessa sequência. Então a gente já conseguiu desenhar basicamente, no primeiro momento, essa cadeia alimentar, de maneira bem simples, né? Mas o que é uma cadeia alimentar em si? A representação gráfica que mostra o fluxo de energia, né, o fluxo alimentar da energia transferida de um nível para outro, tá? Entre organismos dentro de um ecossistema. Tá? Com isso, nós vamos ter ali quem vão ser os produtores, os consumidores e os decompositores. Beleza, então entendendo por esse desenho aqui, gente. O produtor é o milho, tá? Esse roedor se alimenta do milho. Então, o roedor é um consumidor primário e o milho, como faz a fotossíntese, né? A planta, de um modo geral, faz a fotossíntese, produz a energia, produz o alimento para ela, e esse alimento serve também de alimento para uma outra espécie, então o milho é o produtor, tá? Veja que a seta vai de quem está transferindo energia para quem está recebendo, então sempre o sinal da seta é de quem está fornecendo energia para quem está recebendo, tá bom? Então,
o roedorzinho ali é o consumidor primário, só que esse roedor serve de alimento para um outro animal, que seria essa cobra. A cobra, então, ganha o nível de consumidora secundária, tá? Geralmente, o consumidor primário é um animal herbívoro, tá? Geralmente, o consumidor secundário é carnívoro, mas também nada impede de ele ter um nicho ecológico também diferente, que ele também se alimente da planta, tá? Então, daí ele seria onívoro. Mas nesse caso da nossa cadeia, ele está sendo consumidor secundário carnívoro, e essa ave, né, essa corujinha ali, se alimenta dessa serpente, sendo daí ela uma consumidora terciária. Veja o sentido da seta, né, sempre de quem está produzindo, para quem está fornecendo energia para aquele que está recebendo, até chegar aqui. O nível de energia vai diminuindo conforme vai pulando ali casas, né, a nível de consumidores. Beleza? Mas a gente falou ali dos decompositores também. Então a gente pensa o seguinte, qualquer célula, qualquer tecido morto, né, por parte dessa planta, desses animais, enfim, são decompostos por fungos, bactérias, tá? Que tem essa função de decomposição e reciclagem desses elementos na natureza. Beleza, então os produtores são capazes de produzir seu próprio alimento, são seres autótrofos ou autotróficos, você pode utilizar as duas maneiras, tá? E assim, nós temos as plantas, as algas, o fitoplâncton de um modo geral, né, a nível aquático, né, as bactérias, né, que fazem fotossíntese e são a base da cadeia alimentar, tá? Nós temos assim esses seres autotróficos, no caso ali, com a presença do sol da fotossíntese, e na ausência do sol em ambientes em que precisa obter essa energia a partir de elementos no meio, a gente chama de quimiossíntese. Todos eles são ali produtores, beleza? Quem são os consumidores? São seres heterotróficos ou heterótrofos, tá? Que são seres que não produzem seu alimento automaticamente pela fotossíntese nem pela quimiossíntese, tá? Quando herbívoros são chamados de consumidores primários e já os secundários, terciários, quaternários são carnívoros. Lembrando que alguns têm um nicho também onívoro, beleza, gente? Então, seres heterótrofos, né? Aí eles podem ser consumidores primários, como herbívoros ali, consumidores secundários, terciários e quaternários como carnívoros. Acho que você não vai esquecer disso, tá, gente? É algo aí bem tranquilinho de você decorar. Mas vamos a uma primeira atividade. Vimos no início da aula um problema que ocorreu em uma floresta com araucárias. Beleza, vamos aplicar o que aprendemos à situação observada. Observe as imagens a seguir. Então nós temos um pinhão, lá os pinhões, temos o serelepe e temos o gavião. Beleza. As imagens mostram a cadeia alimentar que estamos estudando para descobrir o motivo da redução da biodiversidade dessa região. Agora, você é capaz de identificar a interação dos seres vivos dentro de uma cadeia alimentar, tá? Sabendo se eles são produtores, consumidores, decompositores, enfim. Vamos tentar identificar o papel de cada ser vivo nessa cadeia? Dou um tempinho para vocês, a gente já volta aí, gente.
Vamos lá então, galera? Vamos ver o que vocês fizeram aí. Então, o pinhão é a semente da araucária, que é o organismo produtor nessa cadeia alimentar. Então, ele produz, graças à fotossíntese, né, ocorrida na árvore de um modo geral, né, seiva bruta, seiva elaborada e tal, formou-se ali a questão do alimento em si, que vai ser disponibilizado para o serelepe, que seria o consumidor primário. Então, assim, o consumidor primário, conforme o nicho dele, ele pode se alimentar ou da semente, ou da folha, ou do caule, conforme a planta, a raiz, né? Então, isso daí vai depender do tipo de alimento dele. Mas assim mesmo, quando ele se alimenta diretamente de uma das partes da planta, ele é o consumidor primário. O serelepe, então, é o consumidor primário, pois se alimenta do produtor. Já o gavião, né, é o consumidor secundário, pois se alimenta do serelepe. Então, um conceito bem simples do que a gente chama de cadeia alimentar. É linear, né? É algo, um recorte básico ali, mostrando apenas essa interação. Aí nós temos os decompositores que eu falei nos slides anteriores ali. Beleza. O que eles são, gente? São seres heterotróficos, né, que reciclam os nutrientes dentro de um ecossistema. A função deles é fazer a decomposição daquele organismo ou daquele tecido, né? Não necessariamente um organismo inteiro morto, mas partes dele, tecidos desse organismo, que já são destruídos, né? Decompostos por fungos e bactérias, e reciclam essas moléculas, né? Fazendo com que elas retornem ao ambiente, ao ecossistema, volte a ser fator abiótico muitas vezes, para depois, muitas vezes ali, vir a fazer parte de um outro organismo, certo? Então, dentro desses níveis tróficos, que seria o termo que a gente vai chamar, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, enfim, daí adiante, né? A gente vai chamar cada um desses de nível trófico. Então, nível 1 é o do produtor, nível trófico 2, consumidor primário, nível trófico 3, consumidor secundário, nível trófico 4, consumidor terciário, e assim vai indo, tá? Você não pode se confundir quando você estiver fazendo um exercício de ecologia, o nível 1 seria secundário automaticamente. Não. Nível 2, ali nessa cadeia alimentar, seria o primário. Tá? Então, você tem que analisar a partir sempre do produtor. Localiza o produtor sempre nessa cadeia alimentar, que você já vai saber ali os próximos passos. Ou se, por acaso, aparecer para você um exercício em que não tenha um produtor, vai ali num consumidor primário, num animal herbívoro, para você já conseguir construir essa cadeia. Observação, os decompositores não apresentam um nível trófico. Eles estão em todos os níveis, na verdade, fazendo ali a decomposição de todos os organismos diferenciados ali. Então vamos para uma segunda atividade. O que pode ocorrer se retirarmos um elemento da cadeia alimentar? Um único que seja. Então já existe uma cadeia alimentar constituída, milhões de anos de adaptação ali, foi se construindo uma cadeia alimentar. Por exemplo, nós temos o fitoplâncton, são organismos produtores, né, presentes na água, micro-organismos e tal, ou organismos um pouco maiores, mas que são plâncton, né? O zooplâncton, seria ali de pequenos animais. O primeiro peixe, que se alimentaria do zooplâncton, né? O segundo peixe maior, que se alimentaria do peixe 1, e o tubarão, que seria o peixe 3 ali, vamos chamar isso ali de tubarão, né? Que seria o organismo que estaria se alimentando do 2, tá? O que pode acontecer se a gente retirar o peixe 2 da cadeia alimentar? Veja bem, gente, bem tranquilinho, pensa um pouco com as tuas palavras. A gente já volta e vê o que você fez aí.
Então vamos lá, gente. Retirando apenas um elemento dessa cadeia alimentar, o que a gente vai ter? Certamente iremos observar um desequilíbrio ecológico, tá? Beleza? Você já não tem mais o predador do peixe 1, tá? O que pode acontecer? Várias coisas, uma proliferação maior desse peixe 1, né? Ou seja, um desequilíbrio ambiental vai acontecer, porque essa cadeia alimentar já foi se constituindo há milhões de anos, né? Você retirou uma interferência humana ou ambiental qualquer, retirando um dos elementos pode causar esse tipo de desequilíbrio. E aí a gente vai para o conceito daquilo que são teias alimentares, tá? A gente é algo mais complexo. Veja bem, na natureza as cadeias alimentares não ocorrem de forma isolada, um recorte como a gente está estudando até agora, mas elas se interligam formando as chamadas teias alimentares. Veja como é bem mais complexo, né? São conjuntos de cadeias alimentares, como diz aqui, mas todas elas a gente tem que localizar o produtor. Nesse caso temos essa planta, esse capim, ou seja, essa plantinha aqui, né, rasteira, e aqui o fruto. Então temos dois produtores nessa teia alimentar agora, né? Os consumidores primários, por exemplo, quem é o consumidor do fruto aqui? O porco do mato, o gambá, a galinha, o tatu, o embuá, tá? Nessa outra planta também a galinha, além de se alimentar desse fruto, também se alimenta dessa planta. Então é algo mais complexo, tá? Algo que a gente pode dizer assim que seria mais dinâmico, porque a gente está vendo algo mais como um recorte, tá? Agora a gente está vendo uma situação mais de natureza. Então, quando vai se fazer aquele estudo, né, do impacto ambiental, a gente analisa não apenas uma cadeia alimentar, e sim as cadeias alimentares interligadas, formando a chamada teia alimentar. Isso é bem importante aí no estudo da ecologia, tá? Então vamos à atividade 3 para fechar ali, gente. Vamos aplicar o que aprendemos na situação problema do início da aula. Qual laudo você emitiria acerca da redução da biodiversidade naquele remanescente de floresta com araucária? Então dá um tempinho aí para vocês e a gente já volta.
Então vamos ver lá que vocês escreveram lá, pessoal. Uma das seguintes situações que podem ocorrer é a substituição do alimento, né, do serelepe ali, tá? Então, não tendo mais aqui as araucárias, né, diminuindo ali pela troca, né, pela substituição de uma outra árvore ali naquela região, alterar esse tipo de alimentação do serelepe. Com a redução das araucárias, o serelepe teria uma menor fonte de alimento e muitos morreriam de fome. Restando poucos serelepes, os gaviões-pombo, né? A gente vai ter agora menos serelepe disponível ali, né? Restando, né, os gaviões-pombo pequenos também iriam reduzir, ou seja, teríamos um desequilíbrio ambiental. Existem várias hipóteses que a gente pode levantar, isso aqui foi apenas uma delas, mas existem várias hipóteses, né? No próprio exercício sobre ecologia, que vai falar sobre se retirada de um elemento da teia alimentar, você pode pensar em várias possibilidades, interligações, né? Tanto a nível dos quem é consumidor daquele organismo, de quem é a presa daquele organismo, muitas vezes, né? Muito bem, gente. Então, o que nós vimos nessa aula de hoje? Vamos retomar aqui rapidinho. Nessa aula, diferenciamos o que são cadeias e o que são teias alimentares e também compreendemos como ocorre a passagem de energia de um ser vivo para o outro. Lembrando que a cadeia alimentar é aquele algo mais linear, um recorte, né? Falando especificamente daquele nicho ecológico daquela espécie, e as teias alimentares são algo mais interligados, né? Então, mostrando várias possibilidades, várias condições e tudo mais. E a transferência de um nível de energia para outro. Então, lembrando que a energia passa do produtor para o consumidor primário, deste para o secundário, do secundário para o terciário, e o nível de energia, a quantidade de energia transferida de um nível para outro, vai reduzindo cada vez mais. Beleza, gente? Então, nessa aula aí, então, nós vimos aí a questão de teias e cadeias alimentares. Eu espero aí que vocês tenham gostado, né? E até uma próxima, gente. Valeu, obrigado!